obedece. João capítulo 12. Leiamos. Lição de número 4, 27 de julho de 2025. O primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. O texto diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2:11. A verdade aplicada diz assim: Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. Olha só, né? Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. O objetivo da lição: ressaltar que foi na cidade de Caná que Jesus realizou seu primeiro milagre, reconhecer a pedagogia de Jesus, compreender a revelação de Jesus como Filho de Deus em Caná da Galileia. Texto de referência: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Logo que o mestre Sala provou a água que foi feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que a sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro um vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus, que maravilha, né? O Senhor guarda o melhor para aqueles que estão com obediência, aqueles que estão permanecendo na fé, aqueles que são perseverantes. O tipo de oração: ore para que o Filho de Deus continue a realizar milagres em sua igreja. Então oremos, irmãos. Senhor amado, mais uma vez nós elevamos o pensamento ao Senhor em oração, para que o Senhor continue operando milagres aqui nessa igreja, na sua igreja, Pai, em geral. Assim, nós somos a sua igreja, Pai, mas que cada templo, cada um está reunido ali com os seus irmãos, com os seus filhos, Pai, com a nossa família que seja reunida para louvar e engrandecer, que o Senhor possa continuar operando milagres, que nós possamos dar espaço para o Senhor, que nós possamos estar à disposição do Senhor, que nós possamos esperar tudo no Senhor, não de nós, mas de Ti, Pai. E mais uma vez nós apresentamos a Ti aqui o Teu servo, agradecemos pela vida dele, pela vida da sua família, e cada um que está aqui nessa manhã para poder aprender mais da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Já quero aqui pedir ajuda para nós podermos ofertar. Se o pastor Zé, se podemos ajudar. Já quero passar para o pastor Joel, que estará ministrando. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Que alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos a gente aprendermos a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que nós extraímos da lição. Quero agradecer aqui a Deus pela vida do pastor Juvenil, o presidente, esse homem que a gente tem lutado junto, né, na oração, justamente com a pastora José, e o Senhor tem sustentado, uma alegria muito grande ter ele aqui com a gente. Pastor Walter, eu quero usar uma frase que ele de hoje, né, na lição, e eu quero que ele me ajude também. Agradecer a Deus pela vida de cada um, né? Essa escola está sendo gravada e vai ser transmitida para as pessoas que gostam de acompanhar o nosso trabalho. Mas eu quero agradecer uma pessoa especial que, entre muitos que a gente convida para estar presente com a gente, poucos atendem esse convite. Mas eu conheci um amigo que esses tempos o filho dele sofreu um acidente, eu pedi oração aqui, e o filho dele ficou na UTI, ficou até desenganado com os médicos,
mas ele já está em casa. E hoje nós estamos falando de milagre. E para quem não sabe, eu estou vivendo um milagre esses dias. Eu quero apresentar para vocês o Tiago. Fica de pé, Tiago. Meu amigo Tiago. Fica de pé, que vamos conhecer. Da cidade de Uruaçu. Mas Jesus atende a gente em qualquer lugar. Foi lá em Uruaçu, tirou o filho dele da UTI e ele já está em casa pedindo perfume caro. Deus te abençoe. Fica em paz. Aleluia. Meus irmãos, vamos juntos na lição bíblica dominical. Essa quarta lição fala do primeiro milagre que Jesus efetuou. Primeiro milagre. Algumas tradições, alguns livros apócrifos falam de milagres que Jesus fez ainda na sua meninice. Por exemplo, o livro da infância de São Tomé. Já viram falar disso? Sim, eu vi. Retratou Jesus como um garoto mau, né? Um garoto mau. Esse evangelho é do segundo século. Fazia passarinhos de barro e dava vida a esses passarinhos no ar. Um menino que implicou ele fez com que o menino morresse. E os pais vieram reclamar. Ele fez com que os pais desse menino ficassem cegos. Mas isso não está na Bíblia Sagrada, nem na Bíblia Católica não está. Está em alguns livros apócrifos, entre eles o livro de infância de São Tomé. O primeiro milagre de Jesus acontece depois dos 30 anos de idade. Agora aqui, na cidade de Caná da Galileia, uma pequena vila, ele chega para operar o seu primeiro milagre. Vocês sabem o que me encanta com isso? A gente já está no meio das multidões, de muita gente. Aonde você vai fazer o seu milagre? Quantas pessoas tem? Tem uma pessoa aqui em Goiânia que admira a palavra dele. Muito bacana. Fala com consistência e sabe o que está falando. Mas todos nós somos falhos e aprendemos. Meu sobrinho dirige um trabalho, dirigia um trabalho de jovens, muitos jovens da região. Mas convidaram ele para poder pregar, ministrar. Ele perguntou: quantas pessoas que tem lá? Eu não vou se tiver menos de 100 pessoas. Mas o que é que Jesus está nos ensinando? Se Jesus vai em busca de um miserável, gadareno, endemoniado, se ele sai para a cidade, como é o nome da cidade, onde aquela mulher estava na beira do poço? Poço de Sicar, né? E foi lá encontrar com ela. Ele não está querendo saber se é multidões. Ele procura corações, procura necessidade. E aqui ele efetua o seu primeiro milagre. Nós temos objetivos nessa lição. 3 objetivos: reconhecer, ressaltar que foi nessa cidade de Caná da Galileia, nessa vila, que Jesus efetuou o seu primeiro milagre. Segundo, reconhecer a pedagogia de Jesus. E terceiro, compreender a revelação de Jesus como Filho de Deus em Caná da Galileia. Vocês já leram o texto de referência que está em João capítulo 2, de 1 a 10. Na nossa lição, na sua lição aí, vai estar um ponto de partida. E nesse ponto de partida eu quero me deter aqui um pouco com vocês. Não tem nada escrito na lição de vocês aí sobre esse ponto de partida. Mas tudo tem um ponto de partida. É interessante que quando a gente quer tomar uma decisão, a gente já quer sair de qualquer jeito. É necessário ser observado. O que leva você a tomar decisões? Então, o ponto de partida da nossa lição, eu escolhi aqui 4 pontos para a gente estar observando. 4 pontos nesse ponto de partida. Ou seja, subpontos. O ponto de partida e seus 4 subpontos. Primeiro, o início da revelação de Jesus. Revelação pública, que agora ele está mostrando ao mundo. Quando você vê aí no texto de referência, a mulher está dizendo: acabou o vinho. E aí você vai ver Jesus respondendo: mulher, que tem eu contigo? Resposta que parece ser grosseira, parece ser rígida, mas Jesus está cortando ela agora com essa humanidade. Agora ele para de ouvir o que a sua mãe tem a dizer, porque agora o seu negócio é com Deus. A minha hora ainda não chegou.
Sabe que eu te chamo a sua atenção para você que é homem e que é mulher de Deus. Todas as vezes que você precisar fazer algo que Deus te orientou a fazer, não vai na conversa de terceiros. Pode dar tudo errado. Conhece a história de um profeta que o leão matou? Porque foi na conversa de um profeta que era mais velho? Você precisa ter o seu contato com Deus. Quando Deus te fala, a gente não fica dando opinião, porque o pastor, Deus fala com ele. Você pode observar, será que o pastor está na direção? Mas não questiona ele. O Senhor vai confirmar contigo que muitas das vezes parece que está tudo errado, mas ele está na direção de Deus. É aquilo que deveria ser. Então, o que tem eu contigo? A revelação pública de Jesus como Filho de Deus. Será que Maria assustou quando ele respondeu dessa forma? Ela conhecia ele. Do jeito que a pastora conhece, a pastora aprendeu. Mais 60 anos juntos, será que não conhece? Um gesto, um olhar, a maneira de agir. A gente vai observando os traços e já sabe. A mulher só fala assim, ó, façam tudo o que ele vos disser. Eu conheço meu filho. Eu tinha manifestado em público, mas a Maria sabia, já havia sido revelado pelo Espírito Santo. Segundo lugar, manifestação da sua glória. É um milagre. Manifestação da sua glória. Terceiro lugar, ele chama os discípulos à fé. Esse milagre não foi apenas algo sobrenatural. Teve o propósito de fortalecer a fé dos discípulos e dos que presenciaram o acontecimento. É um ponto de partida também que passaram a crer nele. Eu estou andando com esse homem há alguns dias, mas agora eu preciso saber o que ele é capaz de fazer. A gente vai entrar no casamento e algo extraordinário, mas ele durava vários dias e que não podia faltar o vinho. E o vinho era símbolo de alegria, mas havia acabado. Jesus, que é sabedor de todas as coisas, sabia que precisava dele ali, não só para multiplicar vinhos. E aqui eu quero chamar sua atenção para uma coisa interessante. Eu falei para vocês que nós estamos vivendo um milagre. Mas Jesus, Ele não faz o milagre só para a gente crer nele. Nós vamos ver nessa lição, irmã Cíntia, a pedagogia de Jesus. Eu não preciso acelerar. Jesus está comunicando alguma coisa com a gente através de fatos. E eu estou orando, estou pedindo oração, mas eu não paro para ouvir o que Deus está dizendo. Qualquer coisa que acontece na sua vida, Deus está te chamando para uma conversa. E você para ouvir ou fica só reclamando? Certo dia, um obreiro, cheio da graça, cheio de poder, estava passando um problema muito sério e foi na minha casa para me dar um conselho para ele. Mas ele não ouviu nada que eu tinha que dizer. Não foi dessa vez, várias vezes, eu tenho certeza, o pastor Juvenil, o pastor Paulo já passou por isso. Não ouviu nada, terminou de desabafar e foi embora. Jesus está dizendo, você não me ouve de outro jeito, eu quero falar com vocês. Por isso a gente precisa ser inteligente. Por isso, pastor Paulo, a gente vai ver aqui uma jogada de mestre. E vocês vão ver isso comigo. Em quarto lugar, símbolo de transformação. Esse ponto de partida já está mostrando um símbolo de transformação. A transformação de água em vinho também é vista como um símbolo da transformação especial que Jesus veio realizar na vida das pessoas, dar a eles um novo começo, uma nova história. Você está esperando Jesus para quê? Para ganhar dinheiro? Para fazer parte de um reino? Para conseguir um melhor emprego? Será o que ele mesmo veio fazer aqui? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E aí eu pergunto, será o que Jesus está querendo dizer nesse ponto de partida aqui? Olha o que eu penso que Jesus pode estar dizendo. Olha o que eu posso fazer nas vossas vidas se vocês derem lugar para mim. Olha o que eu posso fazer na vida de vocês
quando vocês abrirem o coração para mim. O que ele é capaz de fazer? Olha o que eu posso fazer. Vejam comigo 4 pontos importantes. Transformação como símbolo de salvação. Jesus pega algo comum, que é água, algo ordinário, e transforma em algo extraordinário. Quem era você antes? Que tipo de vida que você vivia? Quando você abriu as portas para Jesus entrar? Qual foi a mudança que ele proporcionou na sua vida? Olha, eu vou dar um testemunho do Tiago. O Tiago está aqui com a gente. Ele, pastor Jesus, jejuando, não almoçava o dia inteiro pelo filho dele. Ele não aceitou Jesus, mas ele vai ter que aceitar. Aceitou Jesus, mas não dava valor, não manifestou, dizendo assim: a partir de hoje eu sou um cristão, sim, autêntico. Glória a Deus. Mas Jesus ouviu ele. E não é essa a primeira vez. Glória a Deus. Ele atende o milagre, mas ele está dizendo: se você abrir o coração, você não tem noção do que eu sou capaz de fazer com a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, se alguém estiver em Cristo, e segundo Coríntios 5, 17, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Sabe Jesus falando para Nicodemos do novo nascimento? Quem aceita Jesus de fato, a vida velha, ó, já era. Não existe mais. Agora é uma nova criatura, novo pensamento, novo modo de agir, novo modo de tratar a esposa, novo modo de tratar os filhos. A história agora mudou. Aqueles meninos que viam o pai já saíram correndo, agora não corre, mas é para abraçar ele. E alguém pergunta: o que está acontecendo com você? Não, eu abri a porta e Jesus entrou. E quando Jesus entra na minha vida, tudo tem que mudar. Eu ia pedir para o pastor José Garcia, mas ele veio no finalzinho aqui, né? Mas eu vou tirar uma fé. Jesus muda a nossa vida e nos dá fé, nos transforma, ajuda a nós prosseguir o nosso caminho. Aqui nós precisamos de fé, e até aqui, pastor Juvenil, funciona como um gatilho. Eu estou dizendo isso para vocês porque vocês leram no texto de referência que Maria fala assim: ó, faça tudo que ele vos mandar. Quem não tem fé não faz o que Jesus mandou. Os serventes foram e encheram quantas talhas? 6 é número de quê? Número do homem, número da imperfeição. O projeto da mãe dele, aliás, a resposta dele não foi desprezada pelo povo. Ele só mostrou que ele não podia chegar no momento. Mas ali o projeto dela é terreno, coisa material, coisa que estava faltando lá. Mas acontece que o milagre dele é espiritual. O contrário daquilo que a mãe dele está. Aleluia. Você tem um microfone? Porque ele não ouviu nada, lá de casa não ouviu o pastor Juvenil. Tem não? Nós não temos. O ponto de partida é a fé. O disparador que ativa o mover de Deus. A fé, então, não cria milagre, mas abre porta para que ele aconteça. A fé aciona o milagre. A gente vai ver em Marcos 5, 25 a 34, quando a mulher do fluxo de sangue diz assim: se eu tocar nele, eu ficarei curado. Se eu tocar nele, esse sangue será estancado. Esse é o Jesus que a gente serve. Maria diz ao servente: faz tudo que ele nos mandar. Isso é um chamado à obediência. Isso é chamado para ter fé. Vocês não conhecem Jesus, mas vai conhecê-lo a partir de hoje. Vai conhecê-lo a partir de agora. A partir de hoje, vocês vão começar a ver que Ele é capaz de fazer, não só com vocês. Ele começa por aqui, mas vai estender pelo mundo. Em terceiro lugar, Jesus revela aos poucos, mas com profundidade. Ele não quer se aparecer aqui.
parecer para os pobres miseráveis que somos nós. É a gente que quer subir um tijolo e fazer discurso. Jesus não precisa disso. Não precisa de multidões. É preciso mudar. Quem quiser mudanças. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele faz esse milagre com profundidade. Aleluias. E esse milagre ele quer começar dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu coração. Quando ele vai para Caná da Galileia, ele está dizendo: eu quero trabalhar na sua casa, na sua família, no seu coração. Parece simples, mas com muita profundidade. Quarto lugar, do vazio à plenitude. As talhas estavam vazias, foram cheias com águas antes da transformação. Isso pode representar as condições humanas sem Deus, vazias e sem propósito, até que Cristo enche e transforma. Deixa Ele encher o que está vazio em você. Deixa Ele trabalhar com a sua vida. Aí a gente podia fazer uma pergunta aqui: por que essas talhas estavam vazias? O mistério das talhas. As talhas eram recipientes de pedras que cabiam de 60 a 120 litros de água. Poderia caber ali mais de 500 litros de água. Elas estavam vazias. Mas quando você vai para o texto diz que essa água era para a purificação dos judeus. Como pode ser isso? Vocês se lembram que Jesus chega na casa de um homem chamado Simão? Ele não recebe água para lavar os pés, mas chega uma mulher pecadora e unge com azeite. Então, para todas aquelas pessoas lavarem as mãos como símbolo de pureza, que aquilo era um símbolo, precisava de muita água. Então eram 6 talhas, elas estavam vazias. O que Jesus manda você fazer? Enche-as. Sabe o que mais que eu aprendo aqui? Porque alguém só admira aquela pessoa que parece que está sem fogo. Pera aí, está gritando, está pulando. Se ele é cristão ou não, eu estou acreditando nele. Isso é muito perigoso. O diabo pode usar pessoas desse jeito para iludir pessoas que se dizem cristãos. Jesus não bate o pé, Jesus não grita, enche as talhas. Nossa, é necessário. 720 litros de vinho. 720 litros de vinho. 126, 720. Vocês querem escutar o pastor Benil? Imaginou isso aí, se tivesse algo lá, só ia virar guerra. Sabe o que é que diz, pastor Benil? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu venho em seu tal. É 120? 120, vezes 6, 720. Irmão, isso aí é uma comparação com como que funcionam as coisas de Deus. Porque Deus coloca o sabor que Ele tem, da maneira que Ele quer, e tudo funciona da maneira que, caso contrário, o homem vai. Aleluia. Nós estamos falando de milagres aqui nesta manhã, e em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu estou muito feliz com o pastor Pedro aqui, aproveite os milagres sobre o Senhor. Uma cura, pastor. Sabe, tem muita coisa para o Senhor fazer ainda. Essa manhã de milagres, eu profetizo milagre em nome de Jesus, na vida do Senhor e na vida da sua família. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. As talhas estavam vazias. Enche elas. O que mais que nós poderíamos aprender aqui? Aleluias! A gente estuda, mas o Espírito traz a revelação. Muitas das vezes nós estamos vazios. Encha da palavra, estude ela funciona como água. E quando você estiver cheio dessa palavra, haverá também transformação na sua vida, porque o mestre dos mestres, ele passa por aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus estava mostrando mais do que o sobrenatural,
Ele estava revelando o que Ele pode fazer dentro de nós. O primeiro milagre foi físico, mas ele aponta para um milagre espiritual, que é a maior transformação no coração dessa humanidade. Assim nós podemos dizer o quê? Que para seguir a Jesus, nós precisamos ser inteligentes. Inteligentes a ponto de visibilizar o que eu estou mostrando para vocês aqui. A gente vê um milagre superficial, somente a casca. Mas por debaixo dessa casca, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo por debaixo desse milagre? É só um pano de fundo. Vocês se lembram daquele que estava naquela cidadezinha ao pé do Monte Tabor? Cidadezinha chamada Naim? O pai já tinha morrido, o filho assume responsabilidade de pai, mas agora ele é acometido por uma enfermidade e morre também. Mas o mestre dos mestres já sabia disso, e ele caminha em direção a Naim. Quando chega, tem uma multidão saindo, mas uma multidão está entrando, e o mestre dos mestres está indo ali. Ele toca naquele espírito, entrega vida para sua mãe novamente. Então se encha da palavra. Olha, tem muita gente enchendo de várias coisas por aí. Se a gente prestar, a gente acumula muitas coisas. E onde eu estava falando para a Aniele, eu não sei se vocês concordam comigo, que a gente é aquilo que a gente se alimenta. Aquilo que a gente come, é aquilo que a gente é. Come comida ruim, você vai ficar doente. Alimenta de coisas boas, de coisas saudáveis. Tem um tio que nós fomos na festinha dele agora, no mês passado, 97 anos. Ele não come produto industrializado até hoje. Ele faz a comidinha dele até hoje. Está lá. Mas nós ficamos comendo qualquer coisa. Gente, não recebe qualquer coisa. Alimente-se da palavra do Senhor. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Olha, nós não precisamos ser inteligentes no sentido acadêmico ou intelectual, porque nem todos têm essa oportunidade. Nós precisamos ser inteligentes no sentido espiritual. Perceber os golpes, a sutileza do inimigo. Porque senão nós somos perdidos. O inimigo chega calçado de sapato de algodão e a gente cai nos laços dele. Gente boa vai estar caindo. Precisamos desse tipo de sabedoria. Olha o que diz Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Mateus 11:15. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Jesus, ele não arromba a porta, ele bate. Está dizendo lá em Mateus, Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e estou batendo. Estou falando de milagres. Você não vai ouvir a minha voz? Olha o que pode acontecer com você se você não ouvir. Tem pessoas que são avisadas. E ontem eu falava do moço que trabalha com a gente, grandão demais. E ele caiu, pastor, uma altura daquela ali, ó. Caiu para baixo da piscina, caiu dentro dessa piscina. E o meu irmão caiu atrás. Mas vocês sabem que tem um anjo da guarda. Deus mandou um anjo para guardar o Japão. Mas quando Deus está mandando um, manda outro para guardar o Eunice. E já vai 2 anos segurar. Todos os dois sassadinhos, só com a tua cabeça. O último não é esse. Mas não foi só esse, aconteceu outros acidentes mesmo. Falei, rapaz, você toma cuidado, porque Deus está te livrando. Essa porta pode fechar qualquer hora. Quem tem ouvido, ouça. Deus está falando. O inimigo está querendo tirar a sua vida. Corre para a proteção do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E você diz do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos de discernimento e sensibilidade espiritual, ou seja, uma inteligência da alma, para perceber como Ele está pedindo permissão para poder entrar. Louvado seja o nome de Jesus. A gente entende que Jesus transforma a vida com base na permissão e não na imposição.
Se eu não permitir o Senhor encher a talha, alguém encher a talha, estou dizendo de alguém que quer transmitir uma palavra para você, e você não escuta porque você é sabido demais. Estou falando para você que está aqui, para você que vai estar acompanhando essa mensagem. Você é sabido demais, você acha que sabe tudo. Escuta, meu pai dizia que a gente tem que carregar 2 embornal. Embornal era um ditado que usava para uma capanga, para quem matava passarinho, né? O estilingue e a capanga. Num você coloca as pedras, né? Mas precisava de outro. Esse é para colocar as coisas boas, e o outro que é furado, você escuta a pessoa dizer, não seja mal educado, mas pega e coloca no furado, vai embora, né? Mas compreenda o que o Senhor quer te dizer. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Servir a Jesus exige inteligência profunda. Olha só, uma inteligência que escuta mesmo quando ele está falando sem palavras, que enxerga mesmo quando ele está agindo em silêncio, que abre o coração mesmo quando ele bate suavemente. Um toque suave do Mestre, você é capaz de ouvir ele falar contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Essa inteligência vem pela fé e pelo Espírito Santo, e pelo raciocínio espiritual. Através do raciocínio humano, não vamos chegar de jeito nenhum. Mas deixa eu avançar aqui, porque aqui eu conto com a participação do pastor Walter, quando ele diz uma frase inteligente. Eu até queria que ele falasse essa frase. Jesus transforma jogadas medíocres em grandes lances. Jesus transforma jogadas medíocres em grandes lances. E eu peguei isso aqui para poder compartilhar com vocês. Vamos ver o que o pastor Walter traz para nós através dessa frase. Isso é uma metáfora usada no futebol. Quando diz essa expressão, para explicar a graça transformadora de Deus de forma clara e impactante. Podíamos então, Pedro e Tiago, vocês que gostam de assistir o futebol, às vezes nós como cristãos, eu nunca joguei uma bola, crente não jogava, e os pais diziam que o demônio ficava dentro da bola, né? Não falava nem demônio, falava era trem ruim. Então era tanto que era o demônio, e eu ficava pensando, ele não vai ficar todo porque ela é escura, mas eu tenho que se essa bola furando vai sair e vai pegar, e nós não jogávamos. A gente não podia jogar. E depois passou o tempo também não podia, mas hoje a gente gosta, assiste. E eu não assisto, eu assisti quando eu comprei apenas uma televisão. Os meninos eram pequenos. E eu aprendi esse jogo. Nossa do céu. Gosto do céu, língua de goiano, viu? E aí, eu estava sabendo até o nome de jogador. Mas aí eu achei uma coisa interessante, uma disciplina interessante. Tem um cartão amarelo, tem um cartão vermelho, tem faltas, tem tanta coisa, mas nós não podemos ter nada disso, que a gente até não vai embora, não volta mais. O jogador sai chorando, mas aqui, Jesus vai dar um exemplo para nós aqui. Vamos ver alguns pontos dessas jogadas medíocres transformadas em grande lance. Você pode estar no meio de um lance sem brilho, por exemplo. Isso na sua vida pessoal. Às vezes, nossa vida parece assim, sem uma jogada sem direção, sem força e sem estratégia. Quase um erro. Mas com Jesus no time, até o que parece perdido vira uma jogada de craque. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? 1 Coríntios 1:27 diz: porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. As coisas vis deste mundo para confundir aquelas que parecem ser muita coisa. E Jesus é o maestro do jogo. Eu estou falando aqui do jogo da vida, viu? Do gingado da vida. Ele estando aqui, olha, vai ser só vitória para nós. Jesus é como camisa 10, ele vê tudo, enxerga tudo com clareza. Enquanto os outros não têm dificuldade, ele está vendo uma movimentação em cada canto. E esse maestro é aquele que faz esse lançamento, e sempre faz o lançamento certo. E aqui eu pego espiritualmente, dizendo que Jesus está lançando algo para a sua vida. Lá no campo lança a bola, mas para a sua vida lança um milagre, lança uma bênção, para você desfrutar dela, ou para você fazer com que
quer outro seja abençoado através da sua vida. E interessante, meus irmãos, que essa jogada de mestre traz alegria para aquele atleta, mas o time todo vibra, a torcida toda vibra. Isso é maravilhoso, né? Eu estou falando isso aqui porque o Valtinho fica falando, porque Jesus transforma, mas ele não vai pegar essa mensagem. Pregando para ele aqui. Incrível isso! Jogadas medíocres transformadas em grande luz. A graça cobre o erro. Somos salvos pela graça. Está tudo errado. Jesus não dispensa ninguém. Aquilo que parece que vai estar tudo errado. Tudo errado. O jogador fala, não sei como que eu fiz aquilo. Um certo jogo, final da Copa das Confederações da África do Sul. Brasil sendo eliminado. De repente, um jogador chamado Cabuloso, lá na frente, ele deu uma virada e deu um chute todo esquisito. E a bola entrou. Quando a bola entrou, essa galera foi uma loucura só. E eles conseguiram ser campeões. Quando Jesus está no jogo da sua vida, aquilo que parece que está tudo errado vai transformar em um golaço. E a igreja do Senhor vai explodir em glórias e aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus usou muitas metáforas das coisas que acontecem por aqui. Você pode até estar cansado do banco de reserva, ter sido dispensado do seu time, por já estar velhos, não dá conta mais, as juntas já endureceram todas, quando levanta está doendo tudo, mas Jesus está dizendo lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim você que está cansado, você que está oprimido, eu vos aliviarei. Tem algo extraordinário para sair de dentro de você. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirá do seu ventre. Oh, aleluia! Quando nós tememos a Deus e servimos a Ele, estamos no time de Jesus. Com Jesus não há bola perdida. Não há bola perdida. Não perdendo tempo para assistir esse futebol medíocre desse povo aí. Que jogador que ganha 7 milhões por dia. Isso, meu irmão, é pecado até a gente ver. Que tem muita gente morrendo. Pastor, eu vou falar assim, se Pega ninguém acredita em o você... microfone que está gravando aqui você. Tá bom. Se ninguém acredita em você, Deus acredita. Se ninguém acredita, Deus acredita. Não vai com esse, não são perna de pau. Isso não dá conta de nada. É barrigudo. Olha o jeito que está. Cansado. Não, deixa comigo. Deixa comigo. Eu sou médico, né? Sou fisioterapeuta. Eu sou preparador físico. Dentro de um segundo, o camarada está lá fazendo cada coisa que você não é capaz de imaginar. Sabe o que é que eu fiquei admirado? Nós fomos para o retiro. E sabe quem que era o cara do retiro lá? Pastor Milo. Achei que bom demais. Correndo que tem gente grande. Eu falei, então olha só. Olha onde o craque do time está. Mas é isso, Jesus faz isso mesmo. É milagre, né? E era só mais velho que eu, hein? Eu fiquei assim, não faz inveja. Eu falei, por que eu não posso? Por que a junta está doendo? Mas vai melhor também, eu vou no show lá, eu nunca joguei. Louvado seja o nome de Jesus. Com cada jogada da sua vida pode ter um novo destino. Ele pega o que parecia insignificante, uma simples talha de água, e transforma em vinho de melhor qualidade. Pega o que parecia uma jogada perdida e transforma em golaço. E as multidões vão ao delírio, mas o mestre dos mestres, ele faz com os servos dele. A igreja é um time só, ela não tem divisão. Lembram daquela canção que eles cantavam? Não importa a igreja que tu é, se ao pé do Calvário tu está, se o teu coração é igual ao meu, e meu irmão será. Assim sendo, eu entro no primeiro tópico de vocês. Olha só, os discípulos creram no Filho de Deus. Aqui eu tenho 3 subpontos, né? 1.1, a cidade de Caná. 1.2, a revelação do Filho de Deus. O Filho de Deus traz alegria. 1.3. Eu quero ir com vocês, o Filho de Deus traz alegria. Aqui a gente vê uma figura maravilhosa e eu quero compartilhar com vocês isso aqui, porque eu acho extremamente importante.
importante. Maria, quem é essa mulher? Aí eu fui buscar Maria na revelação do capítulo 2 de João. Maria é intercessora? Maria é santa? Quem é essa mulher? Bom, vamos fazer uma comparação simbólica, não doutrinária, entre a Maria e a igreja, né? Vejamos, vamos explorar essa ideia com base dentro de uma visão protestante, é claro, porque a visão católica e ortodoxa não tem essa ideia. Maria como símbolo da igreja no sentido funcional, doutrinário. Ela percebe a necessidade. Olha o que está dizendo no texto de referência, no versículo 3 do capítulo 2. Maria percebe, eles não têm vinho. Assim como Maria, a igreja, está no mundo, atenta à dor, à carência, à vergonha das pessoas. A igreja vê quando a alegria acaba, quando falta sentido, quando agrava e falta salvação. Maria está ali, não para ser intercessora, mas para representar o que a igreja iria fazer pelo mundo. Concordam comigo? Vamos ver o papel da Maria. Isso representa um papel perfeito pastoral da igreja, discernir sofrimento humano, reconhecer quando algo vital está falhando. Vocês sabem que na festa de casamento em Israel, a família deveria preparar muito bem, porque se faltasse o vinho, era uma vergonha. Se faltasse, era uma vergonha. Porque vinho era símbolo de alegria, símbolo de felicidade. E agora já havia acabado. Talvez não seria tão tarde da noite. Enquanto alguns ainda estavam alegres, Maria percebeu que acabou. Será que nós percebemos a necessidade, pastor Machado, dos nossos irmãos? Será que eles não estão morrendo por aí e a gente sabe, já sepultou? Será que nós não estamos ligados, interligados, via Espírito Santo? Será que você está entendendo o que eu quero dizer? Quantos estão morrendo sozinhos, desprezados? Quantos não vêm à igreja mais? E é eles que estão errados. Eu sempre digo que errados somos nós. O cristão nunca vai errar, é a gente. Se ele quiser achar errado, que haja para nós. Mas é nós que temos que ter necessidade. Maria não perde essa oportunidade. Eles não têm vinho. Louvado seja o nome de Jesus. Nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso. Maria leva a necessidade até Jesus. Quando o cristão está com dificuldade, a igreja toma conhecimento disso. Todo mundo ora junto. Sabe a Emanuele? Já ouviu falar da Emanuele? É a moça mais linda que o mundo já viu. Mas ela está na UTI. Você vai cuidados. Eu louvo a Deus por alguns que estão orando aqui na igreja, mas muitos nem sabem. Mas tem um exército aí fora orando. Vários lugares do Brasil estão orando. E eu vi, pastor Juvenil. Pastor, eu vi que existem servos atentos. Tem um pastor da cidade de Rondonópolis, pastor Joel, meu xará, só um pouquinho de seu olha, querendo chegar agora aqui. Eu não conhecia, eu vi na internet, encontrei. Falei, pastor, meu filho está aí com um menino, uma criancinha internada, passando noite acordado, sem lugar de dormir, sem lugar de tomar banho, e nem de comer, porque não lembra nem de comer, por causa dessa doença. O pastor correu lá, o pastor foi lá. Levou ele para a igreja, orou por ele junto com a igreja, deu comida, falou, pode dormir aqui. Me manda mensagem para mim chorando. Esse filho do Senhor é meu filho, eu já amo ele também. Não tem comigo. Pastor Joel e pastor Valdeci. Esse é o papel da igreja. Não basta você saber que alguém está passando necessidade e virar as costas para ele.
Mas nós temos aqui uma igreja abençoada. Uma igreja valorosa. Pastor Valtinho sai daqui, eu não podia falar por aqui hoje. Mas ele me largou. Sabe que na oferta que entra ali, ó, ele tinha muitas das vezes para ajudar pessoas. Igreja abençoada. Esse é o papel da igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu vou daqui que eu tenho só 9 minutos. 2.3 fala da pedagogia de Jesus. E lá, 3.2 vai falar da família. Mas eu vou na pedagogia aqui agora, bem rápido. Pastor Adson. Pastor Adson trabalha com educação. Pastora Joelma é pedagoga. E eu vou falar um pouquinho sobre a pedagogia de Jesus. 2.3. Tempo muito curto, né? Pedagogia é a ciência ou campo de estudo que trata da educação, do ensino e da aprendizagem. Ela estuda os modelos práticos e princípios que orientam o processo da formação humana, tanto do ambiente formais como escola e universidade, quanto informal, que é a comunidade, famílias, igreja e muito mais. A pedagogia, ela tem 2 campos interessantes, 2 dimensões fundamentais, que é a teoria pedagógica e a prática pedagógica. A teoria pedagógica produz conhecimento científico sobre como os passos as pessoas aprendem, orientam os modelos educacionais e debate os fins da educação, como ensinar e como aprender. Já a prática pedagógica é a questão de aplicar o conhecimento em sala de aula, desenvolver metodologias, materiais didáticos de avaliação e a da gestão de escolas e de formação de professores. Essa é a pedagogia humana. Quando você vai mostrar o melhor do que o que alguém está fazendo, você tem que mostrar o que ele está fazendo também. Eu mostrei a pedagogia secular, mas vamos ver então a pedagogia de Jesus. Na pedagogia de Jesus, eu aprendi algo tão interessante, que aqueles que sabem muito, aqui não sabem nada. E aqueles que não sabem nada, aqui sabem muito. E Jesus disse uma vez assim: graças te dou, Senhor. Como que diz o resto? Criador dos céus e da terra, que eu contasse essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Glória, né, pastor? Assim, merece um glória. Jesus tira de lá quem não é e coloca quem faz ser. Quando o pastor não vem lá daquele lugar que encheu de água, eu não pensava nunca que ia ser um pastor. O Senhor fez lembrar do versículo de o pobre do mundo faz assentar no meio dos príncipes. Ana, o cântico de Ana. Essa é a pedagogia do Senhor. Ele fala: aqui não, bichão. Não, aqui não. Aqui o negócio é mais em cima. Aqui você vai aprender diferente. Aqui você não sabe nada. O tempo é curto. Mas nós estávamos vendo um pastor pregar que chegou na igreja e lá tinha um obreiro estacionando os carros. E chegou a receber com carinho: eu vou estacionar o carro do senhor. E levou, e guardou. E depois veio: o senhor quer que eu leve o senhor lá no púlpito, conduzindo? Disse: quando ele chegou lá, falou para o pastor presente: mas o senhor tem um obreiro aqui espetacular. Que obreiro é esse? Que diácono? Ele falou: não é diácono, não. Ele é ajudante do diácono, mas era muito educado. Aí o pastor falou: não, mas ela tem que ser. Ele é só o juiz da cidade. Aqui o grande desce e o pequeno sobe e iguala todo mundo. Tudo serve de Deus. Lá em Campinas, Aleluia. o coronel Lijal trabalhava como diácono junto conosco. É isso, irmão. Não adianta você querer ser grande. Eu podia ter mais tempo para falar o que aconteceu com a igreja católica. Foi isso. Chega o grande e ele vai fazer o que não deve. Sabe? Quando você lê a história da igreja, esse santificando a Maria, isso foi um papa do 3º século que faz isso. Coloca um banco do tratado de Jefferson. Né? E a minha cabeça não está muito boa, não lembro muito bem se eu notava. Né? Não, ela é santa. Ela é intercessora. Não, irmão.
Aqui não é assim que chega, não, tem que entrar pela porta. Louvado seja o nome de Jesus. A pedagogia de Jesus é um conjunto de métodos e atitudes e princípios que ele usou para ensinar, para formar discípulos, transformar vidas, transmitir valores eternos. Ela está baseada nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e pode ser entendido tanto no sentido prático quanto no modelo educacional. Se a gente for analisar Paulo Freire, ele pegou muito dos modelos de Jesus, embora ele seja criticado como educador, mas muitos dos modelos de Jesus ele pegou para aplicar na sua forma de mostrar os princípios de educação. Pastor, a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de escrever uma música que diz assim: não adianta falar bonito se está faltando noção. Falar bonito não resolve, nem transforma o coração. Daqui 2 minutos também vai caminhar 2 minutos. Eu não posso ir mais, mas depois vocês vão conseguir entender. Eu queria falar sobre a família de Jesus. Quem é a família de Jesus? Quem? A igreja. Ele diz: quem é a minha família? Quando alguém chegou falando que a sua mãe e os seus irmãos estão aí, ele está dizendo assim: quem é minha mãe e os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Embora Jesus tinha irmãos, esses irmãos não creram nele. Assim como José, eles pediram para ele sair de casa, mas eles converteram depois que ele ressuscitou. Aqui, meus irmãos, a gente aprende que muitas das vezes você não é valorizado pela sua família dentro de casa, mas não assuste não. Jesus ama tanto a sua família que vai chegar um momento que ele vai estar distante, e aí ele vai falar: o que meu pai falava era verdade, o que minha mãe falava era verdade. Agora Tiago recebe Jesus depois de ressuscitado e diz assim: eu quero seguir o Senhor. Escreveu a carta de Tiago. Judas escreveu a epístola de Judas. Mas tinha um outro irmão chamado José e chamado Simão que não diz a respeito deles. Mas essa é a família de Jesus. Vamos cantar. O que adianta falar de amor? Deus abençoe a sua vida. Vocês. Então vamos lá um pouquinho mais. A família de Jesus. Quem eram eles? De acordo com os evangelhos, ele tinha irmãos e irmãs. Mateus 15, 55 e 56. Vocês vão ver isso. Não é de carpinteiro? Não está entre nós as suas irmãs? Não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quem é ele para querer dizer que é o tal? Conhecemos muito bem. Jesus não age antes da hora, ele sempre age na hora certa. Toda a vida ele agiu na hora certa. Se algo está acontecendo na sua vida e não é do jeito que você queria, na hora certa, seu milagre chega. Ele não apressou nada. Ele não fugiu da cruz. Ele não falou deixa para depois. Ele cumpriu seu ministério à risca. E é o que nós precisamos cumprir também. Entender que o Mestre está no controle das nossas vidas. Entender que Ele conhece a gente muito bem. O Valtinho, o pastor Valtinho, ele diz outra frase, depois eu trago. O Senhor vê o futuro com mais clareza do que nós vemos o presente. Esse homem é um filósofo. Ele vê um futuro melhor do que o que a gente vê no presente. Sabe, nesse momento de luta, de dificuldade, que você não enxerga nada e entra em desespero, tem alguém na porta do seu quarto que está vendo tudo com clareza. O pastor Juvenil gosta do Salmo 89. Não é, pastor Juvenil? Tu me sondas e me conhece. Quando os meus ossos ainda estavam informes, o Senhor já sabia. Para onde eu fugirei da tua presença? Para onde eu vou que o Senhor não me vê? Se eu tomar as asas da alma, o Senhor vai estar lá. Se eu descer a profundeza do abismo, família de Jesus, não adianta. está em Mateus 3, lá no nosso
55 e 56. Fala lá o nome dos irmãos dele, mas aí que tinha irmãs também. É a família dele, vai Mateus 13. Olha lá, está dando Mas teste. aí acontece que quando ele chegou lá, ele não pôde fazer nada, porque eles eram incrédulos, eles não criam. Vai embora, vai pregar em outro lugar, nós te conhecemos, cara. Ele foi rejeitado pela família. Pelos próprios Ele irmãos. não pôde fazer nada lá, porque ele não cria. Mas depois creram, graças a Deus, eles tiveram a oportunidade de ver os feitos dele, então creram, depois creram. Ainda bem, depois creram. Isso é Deu uma interessante. oportunidade. E aqueles que não têm oportunidade? Pastor Juvenil, sabe que eu vejo? Aí a oportunidade que as pessoas não têm é nós pregar o evangelho para eles. Mas o senhor sabe o que eu vejo? Eu vejo que isso acontece no nosso meio. É o mestre. Nós perdemos a oportunidade de aprender com pessoas que Deus colocou do nosso lado. Imagina Israel vindo do Egito, presenciando uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, carne para eles comerem assim, ó. E eles sem créditos. Veja, pastor Nelson, só para me fechar, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha o pecado que a gente comete. 1 Coríntios 10 e 10. Quando alguém murmurar para vocês, faz assim para ele. 10 e 10. 1 Coríntios 10 e 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo descuido. Mas tem bênção diante de nós. Estamos andando na bênção. Porque eu não vi o milagre, eu vou desacreditar, Senhor. Deus permite o filho dele nascer na minha casa e eu estou mandando ele sair, embora. Sabe que você nunca viveu essa sua vida? Deus te abençoe aqui. Vem cá comigo. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Pastor, está vindo, vamos cantar. Por favor, pastor. Pastor, Nosso eu falar de amor se não consigo amar ao meu irmão? E que adianta eu falar de paz se a minha vida está em confusão? Se dentro da igreja uma coisa sou, lá fora então mesmo já não sou mais. Com boca vou provar que Cristo me salvou, mudou a minha vida e me deu a paz. Por isso é preciso testemunhar, falar, testemunhar, viver, testemunhar. Pra gente demonstrar que tem a salvação, precisa externar o que é no coração. Precisa entender o que falou Jesus, ó sou Deus, sal da terra e do mundo a luz. De dentro da igreja uma coisa sou, agora então mesmo já não sou mais. Como que eu vou provar que Cristo me salvou, mudou a minha vida e me deu a paz. Por isso é preciso testemunhar, falar, testemunhar, viver, testemunhar. Por isso é preciso testemunhar, falar, testemunhar, viver, testemunhar. Por isso é preciso testemunhar, falar, testemunhar, viver, testemunhar. É preciso testemunhar, falar, testemunhar, viver.
testemunhar, por isso é preciso testemunhar, falar, testemunhar, viver, testemunhar. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor José Garcia com essa participação. Deus abençoe o pastor Viro, o pastor Juvenil. Nós estamos aqui para servir a Deus. Muito obrigado, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus vai seus irmãos, Deus abençoe o pastor Joel, São Joel. Graças a Deus aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. É uma lição maravilhosa, para quem leu a riqueza, para quem não leu, mas aprende muito isso, né? Olha que situação mais interessante, né? Jesus era uma festa de casamento, uma festa familiar, com tantas instruções ali, tão interessante. Estava ouvindo. A alegria, tem a frustração, tem a vergonha, tem a decepção. Agora traz isso para a nossa vida. Não é dessa maneira? Às vezes parece que está tudo bem, correndo tudo bem, muita alegria, muita festa. E de repente a coisa muda de uma hora para outra. Aí vem a tristeza, vem a vergonha, vem a decepção, vem a frustração. Aí nós aprendemos aqui uma coisa bastante interessante na palavra de Deus. Eu passo de ano. Você já falou, só vou os irmãos reforçar. O que nós aprendemos? Primeiro, nós vimos uma mulher relatar a sua dificuldade ou problema para quem pode resolver. Então nós aprendemos nessa manhã que nos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de frustrações, de vergonha, de decepção, não é abandonar.